Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir dos versículos 13 em diante. Diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Querido Senhor, uma vez mais nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, e com o nosso coração contrito nós nos prostramos diante de Ti. Pedimos que o Senhor unja os nossos ouvidos. Como nós necessitamos ser corrigidos pelo Senhor. Como nós necessitamos ouvir a Sua voz constantemente. Como nós necessitamos, Senhor, prostrarmos diante do Senhor mesmo. E com um profundo temor nos nossos corações, nós nos aproximamos de Ti. Somos gratos porque o Teu sangue nos habilita a entrar no trono da graça do Senhor. Somos tão gratos, Senhor, porque o Teu sangue foi derramado sobre nós. O Teu Espírito veio para habitar a Tua igreja. E agora nós podemos ter comunhão contigo. Agora nós podemos entrar diante da Tua própria presença. Senhor, e quão glorioso é isso para nós. Depois de um dia tão cheio, tão atribulado como a maioria de nós tivemos, nós temos essa maravilhosa oportunidade de aquietar os nossos corações, de aquietar as nossas mentes, para ouvir a Tua voz. Senhor, faça isso, fale ao nosso coração, que o Teu doce Espírito Santo traduza as palavras que estão neste livro para nós. Que o Teu doce Espírito Santo, Senhor, venha e nos ensine conforme a Tua vontade. Que ninguém fale, Senhor, somente o Teu Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração. E que haja quebrantamento, porque o Senhor irá falar conosco. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa epístola de Paulo aos Colossenses é uma epístola muito preciosa. Vários e vários irmãos já se gastaram em estudar essa epístola, em expor essa epístola a nós. E creio que ela é de grande ajuda para o nosso tempo. Porque quando nós olhamos o propósito original para o qual ela foi escrita, nós vamos entender que ela é bastante atual e que ela, se for devidamente aberta para nós pelo Espírito, e esse é o desejo do nosso coração, ela tem o propósito de nos ajudar a combater vários pensamentos equivocados, várias heresias, várias fortalezas, sofismas, verdades misturadas com algumas verdades cristãs, algumas mentiras misturadas com essas verdades. Então nós vamos conseguindo identificá-las e nós vamos conseguindo mais do que isso, nós vamos conseguindo anulá-las. Creio que vocês já ouviram a epístola aos Colossenses e a epístola aos Efésios. Elas são chamadas de cartas gêmeas. Elas foram escritas, embora exista alguma controvérsia, mas a maioria dos irmãos que se gastaram estudando, eles entendem que ambas foram escritas quando Paulo estava preso em Roma.
Elas foram escritas mais ou menos na mesma época. Elas foram entregues àqueles irmãos pelas mãos do mesmo mensageiro, Tíquico. E quando nós olhamos essa epístola aos Colossenses, ela vai tratar sobre o mistério de Deus. Paulo, no capítulo 2, versículo 2, ele vai falar que em Cristo estão escondidos todos os mistérios de Deus. E aí ele vai falar que esse mistério de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós vamos para Efésios, nós vemos que ali Paulo trata da gloriosa vocação da igreja como um mistério de Cristo. Então nós temos uma bela junção quando nós olhamos essas duas epístolas juntas. De um lado, em Colossenses, nós temos a glória de Cristo, nós temos a revelação gloriosa de Cristo, o Cristo como cabeça, e nós vemos, por outro lado, ali em Efésios, uma ênfase sobre a gloriosa vocação da igreja como o corpo de Cristo. Então nós temos de um lado o cabeça, o nosso Senhor Jesus exaltado, e do outro o seu corpo, a sua igreja. E quando nós lemos alguns textos paralelos das duas epístolas, nós vamos vendo o quanto elas se encaixam, o quanto elas se completam. Só para termos uma amostra disso, eu gostaria que nós abríssemos, como já estamos aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 16. Um texto que talvez os irmãos conhecem bem. O texto diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Agora, por favor, vamos lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. O texto diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, irmãos, que os textos, eles são praticamente os mesmos. E o que é interessante para nós, em Colossenses, Paulo vai falar que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E aqui no mesmo contexto, nessa carta, se nós podemos dizer, essa carta gêmea, ele fala: enchei-vos do Espírito. Então, sabe qual a conclusão que nós chegamos aqui de início, nessas duas cartas gêmeas? Que enchermos da palavra de Cristo, enchermos do falar do Senhor, enchermos, como é dito ali, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é sinônimo de nós enchermos do Espírito. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É o contexto posterior que vem a essas duas passagens. Se nós continuarmos lendo aqui, versículo 21, aqui do capítulo 5 de Efésios, que nós já estamos com ele aberto, diz assim, porque Paulo vai falar, enchei-vos do Espírito, e ele vai falar como esse procedimento, esse processo vai acontecer. Então, voltando um pouco, ele fala assim, enchei-vos como? Falando entre vós com salmos e hinos, cantando, versículo 20, dando sempre graças a Deus. E aí ele chega no versículo 1 e ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E qual o contexto seguinte? Algumas versões estão assim, os deveres domésticos, mas na verdade é um desdobramento de sujeitar uns aos outros, porque ele diz, sujeitando-vos uns aos outros. E aí como é que ele começa? Vós mulheres, sujeitai a vosso próprio marido. E assim ele vai tratando, ponto a ponto. E se nós formos lá para Colossenses, e lermos o contexto, imediatamente após o texto que nós lemos, versículo 17 em diante, vai falar assim, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E olha o que ele diz, vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Irmãos, sabe o que nós precisamos de aprender aqui logo de início com essas lições?
enchermos do Espírito, sermos cheios do Espírito, sermos cheios, que a nossa mente seja habitada pela palavra de Deus, nós precisamos começar a fazer isso nos nossos relacionamentos pessoais, na nossa casa, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, sabe qual a forma que nós devemos, primeiramente, nos conscientizar que nós devemos encher as nossas mentes, encher o nosso coração, encher o nosso espírito com a palavra do Senhor, com o próprio Deus em nós, nos nossos relacionamentos mais íntimos, entre esposo e esposa, pais e filhos. Nós precisamos lá nas nossas casas salmodiar ao Senhor, cantar ao Senhor, dar graças ao Senhor. Irmãos, mas às vezes nesses relacionamentos tem sido tão difícil para nós expressarmos a vida de Cristo, nós expressarmos o amor de Cristo, nós expressarmos a graça do nosso Senhor, principalmente nos nossos relacionamentos conjugais. Tem sido tão abalados, irmãos, nesses últimos tempos, relacionamento entre pais e filhos, que nós aprendamos então, porque às vezes nós fazemos o inverso. Nós às vezes queremos pregar para outros lá fora, nós às vezes queremos vir aqui para o púlpito, mas nós às vezes nos esquecemos dos nossos. Nós nos esquecemos que nós devemos pastorear uns aos outros, que nós devemos enchermos do Espírito de Deus, em primeiro lugar, nas nossas casas. Então, esse é um grande exemplo e talvez uma preciosa lição que nós vemos nessas cartas gêmeas. Esses sinônimos: habite ricamente Cristo em vós, enchei-vos do Espírito. E logo após, esse exercício, porque, irmãos, será que nós ainda achamos que essa contemplação, a fé no Senhor, ela é uma fé estática, ela é uma fé parada? Claro que não, irmãos, não pode ser. A fé é um exercício. Então, nesse exercício de enchermos do Espírito, neste exercício de que a palavra de Deus, a palavra de Cristo habite ricamente em nós, em nossos corações, nós precisamos nos exercitar nisso, sujeitando-vos uns aos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação o fato de ser Deus. Ele não se apegou a essas prerrogativas. Antes, ele se despojou, ele se fez homem, ele se fez servo. Este é o exemplo que Paulo coloca para nós em Filipenses. Então, como disse, este é um exemplo importante para nós vermos como que essas cartas se completam e para nós termos também essa lição inicial. Como nós havíamos dito, irmãos, Paulo ele escreve essa epístola para tratar alguns problemas, né? Só que o que é curioso para nós é que Paulo, em nenhum momento nessa epístola aos Colossenses, ele diz claramente nomes desses problemas. Nós sabemos isso porque os livros históricos vão dizer isso para nós. E talvez o maior problema que havia ali naquela comunidade haviam várias heresias, né? Várias filosofias mundanas. Mas talvez a que é mais conhecida, que é mais dita entre os irmãos que estudam, é o gnosticismo. Só que, quando nós olhamos, se nós lemos toda a epístola, nós não vamos ver Paulo mencionando isso. Nós não vamos ver Paulo dizendo nomes, né, de heresias ou de filosofias mundanas. Ele não vai dizer claramente isso. E por que não, irmãos? Porque, na verdade, a proposta de Paulo, como ele sempre faz, não é focar nos problemas em si. Ele, é claro, ele não ignora os problemas. Ele reconhece cada problema que existia nas comunidades. Mas qual a proposta de Paulo? Ele envia cartas apresentando aos irmãos a solução. Irmãos, e é disso que nós precisamos. É tão fácil, às vezes no ambiente de trabalho, né, as pessoas chegam para você e começam a apontar um monte de erro. Fala, não, fulano, mas isso aqui tem um problema, olha isso aqui está ruim, isso aqui está ruim. Aí a gente olha e fala assim, bom, tudo bem, né? Falar, até papagaio fala,
Mas qual a solução? Me aponte a direção. Paulo, então, é esse mestre por excelência. Ele sabe do problema, ele sabe a gravidade, a profundidade do problema, mas ele já chega partindo do pressuposto da solução do problema. E qual a solução para o problema ali daquelas heresias? Claro, irmãos, o texto que nós lemos ficou muito claro. Paulo apresenta a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. Ele apresenta então para eles a supremacia, a superioridade do nosso Senhor Jesus, a glória do nosso Senhor. Ele apresenta Cristo mesmo como a solução para os problemas ali. Irmãos, o gnosticismo era uma heresia que entendia que o homem, ele alcançaria libertação, que ele alcançaria salvação até por meio de uma gnosis, por meio de um conhecimento, gnosis, conhecimento no grego. Então Paulo sabia de tudo aquilo, e alguns outros problemas que haviam ali também, naquela comunidade de Colossos. Haviam sido introduzidas ali algumas situações ligadas ao judaísmo. Existia ali um certo formalismo judaico que foi introduzido na fé cristã. E esse parece que é mais claro para nós, e eu gostaria de chamar os irmãos para nós lermos a partir do capítulo 2, para nós percebermos então que mesmo Paulo não falando diretamente, mesmo ele não dando nomes a esses problemas, ele os reconhece e ele alerta os irmãos quanto a isso. E é por isso que nós identificamos que existem esses problemas ali. Olha como que ele começa o capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora presta atenção no que ele diz: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Agora versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então veja, irmãos, que Paulo, ele reconhece que há problemas ali naquela comunidade. E ele diz para aqueles irmãos: tomem muito cuidado para que vocês não sejam enganados com esses pensamentos sutis. Veja então aqui o perigo, irmãos. E aqui, por isso que nós colocamos no início, que essa é uma epístola muito atual, porque ainda hoje há vários pensamentos errados, há vários raciocínios que são implantados, que são colocados na nossa mente, que podem enfraquecer a fé cristã em nossas vidas. E por incrível que pareça, a maioria deles termina com ismo, Aqui Paulo estava combatendo principalmente o gnosticismo. Uma outra ênfase que eles davam era na sabedoria, uma sabedoria mundana. Então, por isso que Paulo, ele coloca também nesse capítulo 2 que nós lemos, que toda a sabedoria, todo o tesouro da sabedoria não estava na filosofia gnóstica, não estava na filosofia grega, não estava nem mesmo na filosofia judaica, judaizante. Mas ele fala: todo o tesouro da sabedoria está escondido, está contido na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, tenham muito cuidado. É a exortação de Paulo para aqueles irmãos, e é também a exortação do Espírito Santo a nós hoje. Irmãos, assim como Paulo, eu não quero gastar tempo em colocar e apontar e falar das heresias, das ideologias, dos pensamentos equivocados que existem no nosso meio hoje. Esse não é o nosso papel. Como nós vimos aqui,
O propósito nosso é ver Cristo, porque quando nós conhecemos de fato, e quando nós nos relacionamos com Cristo, nós conhecemos aquele que é verdadeiro. Quando o falso se apresenta para nós, nós vamos ter mais facilidade de rejeitar. Mas, queridos, eu queria colocar para vocês somente algumas questões para nós refletirmos e para nós reconhecermos que existem muitos problemas e muitos pensamentos equivocados no nosso meio hoje. Um deles já está há muito tempo, mas tem se intensificado de uma forma muito grande, é o relativismo. O relativismo, irmãos, o que ele ensina? Ele ensina que não existe uma verdade absoluta, né? Aqueles irmãos que estão em graduação ou que já passaram por graduação, veem muito isso, né? Isso está expandido por todas as ciências do mundo hoje. Então, o que é verdade, né? O que é uma verdade? Uma verdade vai depender do ponto de vista daquele que vai fazer a pergunta, né? A verdade, ela não é um ponto fixo, não é um ponto central, mas ela depende de um contexto ao qual aquele sujeito está se referindo, ao qual aquele sujeito está fazendo então essa indagação, essa pergunta. E isso, irmãos, devasta a fé cristã. E às vezes nós pensamos que talvez isso é algo ultrapassado, que talvez isso é algo que não nos atinge, mas precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes nós podemos começar a negociar princípios dentro da nossa casa, nós podemos começar a negociar princípios de comportamento, princípios morais no nosso trabalho. Por quê? Porque talvez nós começamos a relativizar muito a verdade. Nós nos esquecemos que existe a verdade. Jesus foi muito claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não existe uma relação de dependência, de contexto, ou de quem está perguntando sobre o que é verdade. A verdade é uma só, seja qual for o ponto de vista, seja qual for o contexto. E essa verdade não é um compêndio de escritos. Essa verdade é a pessoa do nosso Senhor Jesus. O Logos de Deus, Ele é a verdade. Isso não pode ser negociado, irmãos. Só que isso, como Paulo coloca, isso é muito sutil. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado. E por falar em cuidado, eu quero colocar uma outra ideologia, um outro pensamento no nosso meio. E por que eu vou colocar com muito cuidado? Porque eu posso, talvez não ser bem entendido, mas eu gostaria que vocês me escutassem com bastante atenção. Porque esse é um outro modelo de pensamento que tem sido colocado no nosso meio, que também tem causado muita destruição em muitos lares. E sabe qual é esse, irmãos? O feminismo. Por favor, me entendam bem. Eu não estou aqui defendendo o machismo, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo que esse pensamento feminista que existe na nossa sociedade, ele causa e ele tem por proposta colocar na cabeça das nossas irmãs que elas devem se empoderar e que elas devem se libertar desse governo patriarcal que foi colocado pela fé cristã, que foi colocado, que vem desde da cultura judaica. Então, tem sido colocado isso na mente das nossas irmãs. E eu não quero me estender muito, eu só quero colocar isso como um reconhecimento de um fato. Creio que todos vocês reconhecem esse fato. E, irmãos, isso é tão perigoso, por quê? Porque às vezes, sem mais nem menos, as nossas irmãs e às vezes nós mesmos, podemos começar a alimentar dessas coisas e podemos ceder aquilo que Deus colocou como princípio. E qual o princípio que Deus coloca? Ele coloca um princípio de governo, ele coloca um princípio de autoridade que não tem nada a ver com autoritarismo. O que ele quer, na verdade, é expressar ele mesmo por meio dos nossos relacionamentos. Então, como é essa ordem que ele coloca? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ele coloca desta forma. E aqui, o que nós precisamos de entender é que não há uma relação de inferioridade nesse encabeçamento do homem. Não tem nada a ver. Essa é uma relação
onde Deus visa expressar Ele mesmo nas nossas relações. E o feminismo tem feito algo muito terrível, tem colocado, tem tentado implantar dia após dia, e isso tem sido nas mídias, na televisão, por meio de livros, por meio de um monte de coisas. Creio que vocês sabem de tudo isso. Não quero me delongar muito nisso. O que eu quero, irmãos, é que nós saibamos, que nós venhamos a reconhecer que hoje existem, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele nunca deixou de tentar colocar sugestões, de tentar colocar pensamentos falsos nas verdades. Ele começou, irmãos, ele fez isso de uma forma muito intensa com o nosso Senhor Jesus. Se você é o Filho de Deus, você pode fazer essas pedras transformar em pão, né? Como ele disse para ela, falou assim, foi assim que Deus disse, que vocês não poderiam nem tocar, nem comer, nem mesmo tocar, né? Não, isso que ele falou aí não é bem assim não. Ele sempre tenta fazer isso, irmãos, e ele faz isso, como Paulo colocou, de uma forma extremamente sutil, e é por isso que nós precisamos de tomar muito cuidado. Essa epístola aos Colossenses, ela foi colocada para isso, e de agora em diante, irmãos, eu já quero, diante do Senhor, dar mais ênfase àquilo que Paulo deu. Porque ele reconheceu que existiam essas questões, mas ele não ficou preso a elas. No texto que nós lemos, qual a ênfase aqui do apóstolo? A ênfase dele é o nosso Senhor Jesus. Se o gnosticismo dizia que o homem iria se libertar por meio do conhecimento, porque, irmãos, o que até hoje talvez é colocado, né? A ignorância, ela é uma forma de prisão. Em certo contexto, a depender, se nós olharmos na esfera humana, pode até ser. Mas do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, do ponto de vista da salvação, o conhecimento intelectual, ele não tem esse condão, ele não tem esse efeito de causar libertação. Então, como que Paulo vai tratar isso? Ele fala assim, ele, se referindo à pessoa de Jesus, ele nos libertou do poder das trevas. Essa palavra, e ele fala assim, e nos transportou. Paulo aqui então, ele destaca alguns pontos. Qual o primeiro ponto que ele destaca? Ele fala assim, olha, vocês estavam presos em um poder terrível, e vocês mesmos não conseguiriam se libertar desse poder das trevas sozinho. Paulo, ele fala isso para nós, fala assim, ele vos libertou. E sabe o que ele fez? Ele transportou. Essa palavra aqui é transportar com segurança, é arrancar mesmo. Então, esse poder que estava nos subjugando, esse poder das trevas, ao qual nós não poderíamos ser libertos, ele vem e diz para nós, ele vos libertou. Existe uma expressão muito bonita. Deus, quando ele liberta o seu povo do Egito, eles passam o Mar Vermelho, ele chama Moisés e fala assim, Moisés, eu quero que você diga algo para o meu povo. Eu quero que vocês lembrem eles, que foi eu, com um braço forte, que os tirei do Egito. E foi eu que os trouxe até a mim mesmo, sobre asas de águia. Irmãos, nós precisamos reconhecer, nós estávamos presos em um poder ao qual nós não poderíamos nos libertar sozinhos. E ele, com um braço forte, nos arrancou desse poder das trevas. E não só isso, ele nos transportou com segurança para o reino do Filho do seu amor. E ele continua, em quem, se referindo também a Jesus, versículo 14, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu gostaria, nesse trecho, de nós gastarmos o resto do tempo que nós temos, nós vendo algo sobre essa redenção, sobre essa remissão dos pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós caminhamos com o Senhor por algum tempo, nós temos a tendência de nos esquecer das coisas mais básicas. Nós temos uma tendência de acreditar de que nós não precisamos nos arrepender mais.
nós começamos a levar a nossa vida partindo do pressuposto de que talvez aquele arrependimento que nós tivemos no início da nossa fé, não é necessário que nós voltemos e que nós nos arrependamos todos os dias. Às vezes nós nos esquecemos quão terríveis são os nossos pecados. E quando nós começamos a andar neste caminho, nós damos pouco valor à redenção. Nós damos pouco valor ao sangue de Cristo. Nós damos pouco valor à pessoa de Cristo. Nós vamos caminhando e vamos nos esquecendo das verdades mais profundas. Em Deuteronômio, o povo estava perto de entrar em Canaã. E o que Deus falou para Moisés fazer com eles? O livro de Deuteronômio, a ênfase dele é isso, é repetir as leis. E Deuteronômio começa dessa forma, Moisés repetindo as leis para o povo. Irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus fale a nós as mesmas coisas todos os dias, porque nós temos uma tendência muito grande de esquecer. Nós saímos daqui, irmãos, nós vamos para a batalha do mundo lá fora, e nós começamos a encher as nossas mentes com os afazeres diários, com as tarefas do dia a dia, e a nossa mente vai esquecendo das coisas mais importantes. Nós vamos nos esquecendo do quão poderoso é o nosso Senhor, que nos libertou dos nossos pecados. Nós nos esquecemos quão terríveis são os efeitos do pecado na nossa vida. Então eu gostaria de abrir com vocês em Isaías capítulo 52. Se a proposta de Paulo é mostrar Cristo como a solução para os problemas da heresia, ou das heresias, dos falsos pensamentos que existiam, talvez nós poderíamos começar tendo essa visão que Isaías teve antes de que tudo acontecesse, que nós possamos ter essa visão que Isaías teve, porque essa visão, às vezes nós ficamos presos somente no sofrimento do nosso Senhor, mas aqui o destaque que Isaías coloca é um destaque duplo. Ele começa dizendo sobre o sofrimento do servo do Senhor, mas ele começa essa sessão no versículo 13 do capítulo 52, e ele vai terminar no versículo 12 do 53. E quando ele conclui, a conclusão dele não é somente, ele não para no sofrimento do servo do Senhor, ele mostra a glória desse Senhor, ele mostra a glória desse servo de Deus, ele mostra como esse Deus homem, ele alcançou o êxito. Então, vamos começar então, no versículo 13 do 52, Isaías 52, versículo 13, ele diz assim, o meu servo, e aqui é claro, irmãos, é uma referência o artigo aqui é definido, o meu servo, se referindo, é claro, à pessoa do Senhor Jesus, o Messias. Isaías, ele foi o profeta que mais fez profecias messiânicas, né? E essa é talvez uma das mais conhecidas dele. E ele fala assim, o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Então veja que Isaías já começa a sessão aqui, dizendo que ele vai contar aqui sobre o sofrimento do nosso Senhor, de uma forma muito extrema, mas ele já adianta para nós aqui, que este servo, ele será exaltado, elevado e muito sublime. E essa palavra, quando ele coloca, ele procederá com prudência, um dos significados é esse mesmo, ele vai agir com prudência, mas um outro significado que é muito importante, que vai fazer uma ligação com os últimos versículos do capítulo 53, é que essa palavra significa, ele vai fazer prosperar. Irmãos,
Talvez o conceito que nós temos de prosperidade, de fazer prosperar, de ter sucesso, é muito diferente desse conceito divino de prosperidade. Nós vamos ver mais adiante qual é esse contexto divino, qual é esse significado divino de prosperidade. O que é que Isaías está dizendo aqui que ele iria fazer prosperar, né? Então, versículo 14: como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto era tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era como a dos filhos dos homens. Agora vamos para o capítulo 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Quando Isaías fala que os homens viraram o rosto, ele está aqui tendo em mente algo que acontecia na cultura judaica. Na cultura judaica, quando alguém era cometida de um sofrimento muito grande, as pessoas guardavam distância daquela pessoa. Por quê? Eles entendiam que aquilo era um juízo de Deus. Eles olhavam e eles tinham uma percepção assim: se essa pessoa está sofrendo desta forma, é porque isso é o juízo de Deus sobre a vida dele. Lembra o que aconteceu com Jó? Os amigos dele começaram a afastar dele. Por quê? Porque eles entendiam que se aquele homem estava sofrendo daquela forma, é porque alguma coisa de errado ele tinha feito e porque o juízo de Deus estava sobre ele. O que Isaías está querendo dizer aqui é a mesma coisa. Aquelas pessoas, quando olharam para o sofrimento do nosso Senhor, o seu rosto completamente desfigurado. Salmo 129, versículo 3, vai dizer assim: os lavradores araram as minhas costas e fizeram nela sulcos profundos. Os irmãos que conhecem aqui a agricultura, sabem o que um arado faz na terra. Ele rasga a terra. E os sulcos são aquelas valas que são feitas na terra. Se alguém aqui não conhece a agricultura, talvez conheça um pneu novo. Já tenha visto um pneu de carro novo. Se você olha para aquele pneu, você vai ver que ele tem muita borracha por cima, mas existe como se fossem alguns cortes ali, onde o pneu passa no chão. Aquilo é chamado de sulcos. Então, o salmista vai dizer: fizeram nas minhas costas sulcos profundos. Irmãos, as pessoas, quando olharam para o corpo do nosso Senhor Jesus na cruz, aquele corpo todo dilacerado, vocês sabem o que o flagelo romano fazia. Creio que não precisa de nós comentarmos sobre isso. Vocês sabem como era aquele flagelo. E queridos, eu imagino que um soldado romano, ele não iria mirar somente nas costas. Então, muito provavelmente, as pontas do chicote pegavam no peito, pegavam no pescoço, no braço, onde batia, faziam sulcos profundos. Aquela coroa de espinhos, quando foi cravada no nosso Senhor, eu imagino também, irmãos, que aquele soldado romano não ia com cuidado ali, batendo devagarzinho, às vezes, para encaixar a coroa, não. Os evangelistas vão dizer que eles batiam com caniço, com um pedaço de pau. Batiam com um pedaço de pau na coroa de espinhos para que ela encaixasse. Só que, é claro, não encaixava com facilidade. Para encaixar, aqueles espinhos tiveram que entrar na cabeça, na testa, na fronte. Então, aquelas pessoas, quando olhavam para aquele sofrimento daquele homem, era como que se nós víssemos hoje os noticiários policiais. Qual o nosso senso de julgamento quando nós vemos alguém algemado na televisão? Nós não sabemos de fato o que aconteceu, mas o repórter diz: esse homem foi preso fazendo isso, isso, isso. Às vezes ele não foi, mas o senso de julgamento de quem está vendo é como que se fosse. Nós, em nossas mentes, nós já criamos um pré-julgamento daquela pessoa. Com o nosso Senhor Jesus, acredito eu que foi da mesma forma. Lucas vai dizer que aquelas pessoas ali, elas saíram para ver um espetáculo.
E elas então vendo todo aquele cenário, aquele homem passando por 3 julgamentos, aquele homem sendo espancado daquela forma, aquele homem sendo ridicularizado, sendo cuspido, eles pensaram, esse homem tem algum problema, esse homem deve ter feito algo de ruim. Eles então, Isaías fala que ele era rejeitado, ele era desprezado, as pessoas olhavam para ele e viravam as costas. Isaías continua dizendo então, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem uma versão que fala assim, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram, olha a palavra que essa versão diz, que pesaram sobre ele. Agora olha isso, pensávamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua própria culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Irmãos, quando nós olhamos para aquele cenário do nosso Senhor, Isaías vai dizer que aquelas pessoas olhavam, e o próprio Isaías se inclui aqui, ele fala assim, nós olhávamos, ele se coloca nessa situação, ele fala assim, nós olhávamos para ele e nós achávamos que ele estava sofrendo aquilo como uma justiça de Deus. Só que ele vai falar, apesar disso, foram os nossos pecados que fizeram tudo isso com o nosso Senhor. Irmão, será que nós temos dimensão da gravidade do nosso pecado? Será que nós temos dimensão? Será que nós temos consciência de que foram os nossos pecados que fizeram tudo aquilo com o nosso Senhor? Não há nenhuma explicação para todo aquele sofrimento do nosso Senhor, se não for os nossos pecados. Qual a necessidade de aquele homem sofrer daquela forma, se não fosse os nossos pecados? Daí nós vamos compreender, irmãos, a gravidade, a malignidade do nosso pecado. Foram os nossos pecados. Aquele sofrimento, eles se deram por uma causa, por causa dos nossos pecados. E ele continua, versículo 6. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. Às vezes ainda hoje nós fazemos isso, irmãos, nós deixamos os caminhos de Deus e seguimos o nosso próprio caminho. E no entanto, o Senhor fez cair, não foi sobre nós, foi sobre Ele. O Senhor fez cair sobre Ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse nem uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes e de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Isaías vai descrever para nós, irmãos, que perante aquela sociedade daquela época, o nosso Senhor foi sepultado como um criminoso. As pessoas olhavam todo aquele espetáculo que estava sendo feito e na mente delas, elas entendiam que aquele homem estava passando por aquilo porque era o juízo de Deus sobre a sua vida. E agora, não precisa de abrir, eu só quero colocar um ponto aqui para nós refletirmos, depois nós vamos voltar aqui e concluir esses 2 versículos, os 3, melhor, 10, 11 e 12. Irmãos, tanto é verdade que aquelas pessoas acreditavam que Jesus estava passando por tudo aquilo porque havia cometido algo de errado. Pedro, na festa do Pentecostes, creio que vocês já leram esse texto, nós vamos passar bem rapidamente, não vamos nem abrir.
Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus morreu na Páscoa, a festa do Pentecostes era celebrada no 50º dia depois, e na próxima festa do Pentecostes nós sabemos que o Senhor derramou o seu Espírito, né? Nós vemos isso claramente ali no início do livro de Atos, e logo após aquele derramamento do Espírito, Pedro então, ele profere um sermão, e dentro daquele sermão, em um determinado momento, ele chama atenção, ele vira para aqueles homens que estavam ali e fala assim: varões israelitas, saiba toda a casa de Israel, que aquele homem, ele usa essa expressão, aquele homem Jesus, que fez milagres no meio de vós, pelo Espírito Santo de Deus, que andou por aí fazendo milagres, saiba toda a casa de Israel, que aquele homem, Deus o fez Senhor e Cristo. Só que ele fala assim, só que, apesar de ser o propósito de Deus que ele morresse daquela forma, eu quero que vocês saibam que foi vocês que os matou pelas mãos de ímpios. Pedro diz essas palavras para ele, estou parafraseando, você vai ver isso no capítulo 2, a partir do versículo 22 do livro de Atos. Ele fala assim, aquele homem Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Só que no meio disso ele fala, só que eu quero que vocês saibam, é a presciência de Deus, por causa da presciência de Deus, por causa da soberania de Deus, na verdade foi o próprio Deus que planejou tudo aquilo, mas ele falou assim, eu quero que vocês saibam de algo, foi vocês que mataram aquele homem, pelas mãos de ímpios. E o que aqueles irmãos, aqueles israelitas dizem para Pedro? O que faremos agora? E qual a expressão que Lucas utiliza ali? Eles compungiram-se o coração. Irmãos, por que eles se compungiram o coração? E alguns irmãos já colocaram aqui, qual que é o significado dessa expressão? É uma faca, é uma lança atravessada no coração. Eles sentiram como que se uma lança atravessassem eles ao meio. E por que eles tiveram essa sensação, irmãos? Nós precisamos atentar para o contexto. Muito provavelmente, aquelas pessoas que estavam ali diante de Pedro, muito provavelmente, todas elas, ou a maioria delas, há menos de 2 meses atrás, elas presenciaram aquele espetáculo. Então elas viram tudo isso que Isaías coloca aqui. Aquele homem completamente desfigurado, aquele homem que as pessoas pensavam que era um criminoso. E muito provavelmente aquelas pessoas que estavam ouvindo essa pregação de Pedro, elas ainda estavam com aquele pensamento, aquele Jesus lá, ele fez o maior alvoroço aqui no meio da nação judaica, e o pessoal viu que ele estava fazendo coisa errada mesmo, e ele teve o destino que era normal para quem faz coisa errada, né? Só que Pedro, pelo Espírito Santo, vem e revela para eles, fala, deixa eu dizer algo para vocês, foram os pecados de vocês que levou aquele homem a ter aquele sofrimento e aquela morte daquela forma. E por isso, então, eles sentiram como uma lança atravessada no seu coração. Queridos irmãos, se a pregação do Evangelho, se a palavra de Cristo, se a mensagem do Evangelho para nós, para os nossos corações, não colocar uma faca atravessada nos nossos corações todos os dias, alguma coisa há de errado conosco, irmãos. Se nós não compreendermos todos os dias que foram os nossos pecados, que foram lançados sobre o nosso Senhor, que foram os nossos pecados que fez com que acontecesse tudo aquilo com Ele, se nós não tivermos essa percepção que aqueles israelitas tiveram, irmãos, nós vamos ter dificuldade para compreender o que é o verdadeiro Evangelho. Nós não vamos compreender. Voltando então aqui, Isaías vai concluir, e ele fala assim, contudo, né? Ele vai colocar aqui um contraste, porque até agora ele vinha mostrando o sofrimento do servo do Senhor. Ele vinha mostrando que foram os nossos pecados, que foram lançados sobre ele, e fez com que ele tivesse todo aquele sofrimento, aquela morte daquela forma. Agora, veja como Isaías coloca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Irmãos, essa
é um dos textos que me causa mais assombro na palavra do Senhor. Porque, principalmente para aqueles que são pais, nós imaginamos como um pai poderia ter prazer no sofrimento do seu filho. Irmãos, quando os nossos filhos ficam gripados, quando ele tem uma febre, nós já desesperamos, irmãos, nós ficamos aflitos, nós não gostamos, nós ficamos... Irmãos, a maioria de nós sente muito mais pesar com o sofrimento dos nossos filhos, com os nossos próprios sofrimentos. Ou não é assim, irmãos? Claro que sim. E quando nós nos deparamos com isso, irmãos, nós vemos aqui quão profundo é o amor de Deus por nós, ao ponto de, como Isaías coloca, foi da vontade. Em algumas versões, está assim, foi do agrado. Irmãos, como nós poderíamos imaginar que seria do agrado do Pai esmagar o seu próprio filho? A única explicação para isso, irmãos, é que Ele tem por nós um amor incondicional. Um amor que a nossa mente nunca consegue alcançar a largura, o comprimento, a profundidade. Nós nunca vamos conseguir, porque excede muito o nosso entendimento. Por isso é que Isaías coloca, foi do agrado do Pai esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, agora ele começa a falar das glórias do nosso Senhor. Ele vai falar assim, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, agora veja aquela palavra de novo, prosperará nas suas mãos. Irmãos, glórias ao Senhor, porque aquele homem, ele não pecou, então aquele sofrimento dele não foi em vão, então ele sofreu sim, ele passou por todo aquele sofrimento por nossa causa, sim, mas Pedro também naquela pregação, ele vai dizer que a morte não pôde o deter, irmãos. Quão glorioso é isso para nós, porque ele sofre tudo aquilo, mas ele pode então, como o escritor aos Hebreus vai dizer, ele pode se apresentar como sumo sacerdote, mas também como oferta. Então ele pode, como a morte não pode o deter, ele então... o Pai o ressuscita e Ele pode oferecer o seu próprio sangue no santuário de Deus em favor de nós. Irmãos, que glorioso é isso para nós. Quanta segurança nós temos nisso, irmãos, saber que o nosso Senhor Jesus, Ele enfrentou todo aquele sofrimento, mas a morte não pôde o deter, e Ele então oferece o seu próprio sangue, Ele então faz aspergir o seu próprio sangue sobre aquele propiciatório de Deus, em nosso favor. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Ele vive para interceder por nós. E é por isso então, irmãos, que a vontade do Pai pôde prosperar nas suas mãos. Quem olhava para aquele homem, as pessoas zombavam dele, falou assim, se você é mesmo filho de Deus, por que você não desce daí? Salva-te a ti e a nós também. Irmãos, mas foi por causa de ele não ter descido, é que ele pôde alcançar por nós uma eterna redenção. Foi porque ele não desceu daquela cruz, foi porque ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, é que hoje eu e você nós podemos tomar do cálice da bênção de Deus. Então, irmãos, sabe qual deveria ser a atitude do nosso coração? Pensem comigo aqui, irmãos. Crime de homicídio é um crime que a maioria de nós aqui pode cometer. Sabe por quê? Se você vir alguém fazendo alguma coisa errada com seu filho, com a sua mãe, com alguém próximo de você, se você tiver algo na mão, a probabilidade de você cometer um homicídio é grande, né? Pelo instinto, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pense comigo, só um exercício aqui de raciocínio. Pense que nós cometemos um homicídio e nós vamos à júri popular, e lá você é condenado. Aqui no Brasil não tem pena de morte, mas vamos pensar que exista. Você é condenado à pena de morte. Chega alguém e fala para aquele juiz, fala assim, olha, eu vou assumir o lugar dessa pessoa. Você pode soltá-lo, que eu vou cumprir toda a pena no lugar dele. Qual seria, nesse caso, qual seria a atitude, a nossa atitude para com aquela pessoa? Irmãos, eu creio que no mínimo nós passaríamos o resto das nossas vidas em uma profunda gratidão por aquela pessoa. O nosso Senhor Jesus, Ele fez a mesma coisa por nós. Ele assumiu o nosso lugar
perante aquele juiz, aquele justo juiz. E ele então, aquela pena de morte que era para ter sido colocada sobre nós, ele assumiu ela integralmente. Irmãos, e por que então eu e você não nos prostramos e não vivemos uma vida de adoração, de contemplação, de agradecimento a Ele? Qual tem sido o nosso problema, irmãos? Que nós não reconhecemos isso. Porque a nossa vida não é vivida em uma profunda gratidão ao nosso Senhor. Há algo de muito errado conosco, irmãos. E nós precisamos de voltar e ver essas coisas todos os dias. Ver quão terrível é o nosso pecado aos olhos de Deus. E ver também quão glorioso é o nosso Senhor de ter assumido a nossa culpa, de ter nos livrado de toda a culpa, de nos ter dado o seu próprio sangue. Irmãos, e aí conclui aqui: apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhes darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas, esse mas é que faz toda a diferença para nós. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu por quem? Pelos transgressores. Por mim e por você. Nós somos transgressores, irmãos, mas Ele intercede por nós diante de Deus. E a única causa de nós não sermos consumidos, a única causa de nós não sofrermos o julgamento dos nossos pecados na nossa carne, é porque os nossos pecados já foram julgados na carne do nosso Senhor. É isso que Paulo fala para nós em Romanos. E glórias a Ele por isso, irmãos. Essa doutrina da redenção, ela precisa ser vista por nós frequentemente. Nós não podemos tirar isso das nossas mentes. Nós temos que acordar todos os dias e dizer para o nosso Senhor: meu Senhor, muito obrigado porque Tu assumiste o meu lugar naquela cruz. Muito obrigado porque os meus pecados, eles deveriam ter sido cobrados de mim. Os meus pecados deveriam ter sido julgados na minha carne, mas não foram. Eles foram julgados na Tua carne, Senhor. Então, muito obrigado. Nós somos tão gratos a Ti. Esse deveria ser o nosso coração, irmãos. Mas às vezes nós nos esquecemos. Na mesa do Senhor, essa deve ser a realidade do nosso coração, irmãos. Saber que o nosso Senhor Jesus, aquelas pessoas acreditavam que Ele estava sendo julgado por algo de errado que Ele tinha feito, mas não. Todo aquele sofrimento, aquelas pessoas, aqueles israelitas, quando ouviram Pedro pregar, eles então entenderam que tudo aquilo que eles estavam, que aquele homem, que Cristo sofreu, foi por causa deles. Irmãos, por isso então, uma faca foi atravessada no coração deles. E creio eu, irmãos, que aqueles irmãos, eles viveram por toda a sua vida com a faca atravessada no seu coração, porque eles tiveram o impacto da verdade do Evangelho na vida deles. Nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor que atravesse essa faca no nosso coração, para que nós possamos adorá-lo de forma adequada, que nós possamos contemplá-lo, que nós possamos render graças e louvores ao seu nome. Que Ele nos ajude. Bendito Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Senhor, nós somos tanta confusão. A nossa mente é tão confusa, nós somos tão confusos, nós somos tão problemáticos, Senhor, mas nós somos tão gratos a Ti, porque o Senhor levou sobre si todos os nossos problemas, o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, o Senhor levou sobre si toda a nossa culpa. Ó querido Senhor, como é espantoso ver que o Pai teve prazer na morte do seu Filho, por amor a nós. Senhor, o nosso coração treme diante do Senhor de tamanha verdade.
Senhor, e há um misto de temor e alegria no nosso coração. Senhor, há um misto de temor e alegria, porque nós vemos que o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu em nosso lugar, apesar de ser quem nós somos, Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Senhor, e diante dessa verdade, nós ficamos maravilhados. Nós ficamos com o rosto no chão, Senhor. E a vontade do nosso coração é que o Teu Espírito Santo revele a nós todos os dias quão glorioso Tu és, quão rico Tu és, quão poderosa é a Tua salvação para nós, quão grande é essa salvação. Que nós possamos agarrar, Senhor, a esta tão grande salvação que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, que assim como aqueles homens tiveram uma lança, uma faca atravessada em seus corações, que todos os dias também o Teu Espírito Santo atravesse, Senhor, essa lança, essa faca nos nossos corações. Que nós venhamos nos compungir e arrepender todos os dias de quem nós somos. E assim, Senhor, viver uma vida em Cristo, viver uma vida escondida no Senhor. Querido Pai, muito obrigado por tudo que Tu és para nós. Muito obrigado, Senhor, por esta obra tão maravilhosa da redenção que Tu fizeste por nós. Muito obrigado, Senhor, porque nenhum anjo pôde deter a Tua mão quando o Senhor quis esmagar o Teu Filho por nós. Ó Senhor, seja exaltado no meio do Teu povo. Seja glorificado, Senhor, no meio da Tua Assembleia. Nós rendemos graças e louvores a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Bendizemos Tu que és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Ti porque Tu tiraste o nosso pecado, Senhor. Glórias a Ti porque o Teu sangue nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Glórias ao Teu nome, Senhor. Te bendizemos, Senhor.